aumento do ITCMD, mudança da regra do ITBI, você vai pagar mais imposto na doação e também quando do falecimento de alguma pessoa, e essa alíquota se tornou progressiva e diversos outros detalhes é o que a reforma tributária trouxe. No último vídeo nós falamos sobre distribuição de dividendos, hoje nós vamos falar como a importância de você ter uma estratégia, uma estrutura patrimonial para que você evite pagar mais impostos, seja pela doação de bens que são seus ou ainda de um ente querido que infelizmente deixou o mundo. Esse é o Negócio Fechado. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Caio Miranda, sou advogado, palestrante, especialista em direito empresarial, imobiliário e holding. E nós estamos trazendo nessa série de vídeos a reforma tributária. Olha o que acontece. Com o PL 108, que foi transformado posteriormente, depois de sua aprovação e sancionamento, esse foi transformado na Lei Complementar 227, o qual, por sua vez, trouxe uma série de regras novas para o jogo. Dentre elas, uma alíquota progressiva, na qual o ITCMD pode ter uma alíquota progressiva e vai acontecer da seguinte forma, que cada estado poderá legislar sobre isso. Vantagem sua primária, essa legislação estatal não existe em diversos estados da União, então isso você pode ficar tranquilo. Por outro lado, se você não fizer uma organização patrimonial neste momento, você terá grandes problemas. Por que isso? Porque com a reforma, como ela tem que ter um tempo para entrar em vigor, e muitas regras já entraram em vigor neste ano, algumas no próximo ano, outras vai acabar de entrar em vigor em 2028 e até 2032. Porém que o fato gerador, ou seja, o momento que você toma o ato, leva-se em consideração para ver qual tipo de legislação vai ser aplicado. Se você está neste momento fazendo isso, você se aproveita das regras de transição e muitas vezes se beneficiando pela regra antiga. Se você vai aguardando mais tempo, o que aconteceu com diversas empresas na questão do dividendo, por não ter se organizado, feito reserva de lucro, ter mudado os contratos sociais, agora, neste ano, já vai ter a retenção dos 10%. Para você entender um pouco melhor, volta ao nosso vídeo anterior, que vai fazer muita diferença na sua vida como empresário ou para aquelas pessoas que você conhece. Diante disso, o ITCMD, hoje em Minas, por exemplo, é 5%. Em alguns estados é 4%. Porém, com a alíquota progressiva, estima-se que esses impostos vão dobrar. Por exemplo, o estado de São Paulo se diz que vai trabalhar para chegar a 8%. Em Minas também estima-se que chegará a 8%, ficando de 4% a 8%. Porém, que já é um projeto que pode, inclusive, chegar a 16%. Veja que isto, por que eles vão trazendo isso? Entendendo que existem cenários em outros países, por exemplo, como os Estados Unidos, que esse imposto pode chegar até 40%. Mas isso significa que o poder de compra naquele país citado aqui é muito maior, ao passo que no Brasil não é assim. Nós temos uma série de outros impostos embutidos ao longo dessa cadeia de compra, ao longo dessa cadeia de patrimônio que você adquire ao longo da vida. Portanto, pagar mais quando você quer doar para uma pessoa ou ainda pagar mais quando de um falecimento fará com que você perca dinheiro. E, para tanto, existe uma estratégia específica que você pode trazer, qual seja a holding familiar. Através da holding familiar, você monta um sistema. Lembre-se, a holding familiar não é um CNPJ tão simplesmente. Ela é um sistema que ele é montado de forma eficaz, específica e personalizada para você. Hoje mesmo aqui no escritório nós vamos fazer um atendimento de uma família específica para isso, que lida com café, por exemplo. Já teve outras famílias que mexiam, por exemplo, com piscinocultura. Existiam outras famílias, por exemplo, que tinham imóveis dentro da cidade com estratégia de locação. Outras que herdaram um patrimônio e pensavam em simplesmente fazer um loteamento para poder vender posteriormente. Já sendo uma estratégia de SCP, por exemplo. Então, ou seja, vai ser específico para o seu patrimônio, visando sim você ter maior controle do seu patrimônio, pagar menos impostos, porque o ganho de capital quando você vende na pessoa física é 15%, ao passo quando você vende o imóvel na pessoa jurídica é 5,93%, fazendo com que você tenha uma economia de 9%. Vários serviços ou até mesmo a sua própria empresa, se você tiver uma estrutura devidamente montada, você vai conseguir pagar menos impostos. Veja só uma estratégia específica de um cliente de assessoria do nosso escritório, no qual trabalha com fabricação. Estamos abrindo 2 novos CNPJs para que ele possa operar e sair da uma alíquota de 11% e voltar para a alíquota de 4,5% até 6%. E são estratégias inúmeras que você pode fazer para que você pague menos imposto. Mas especialmente essa estrutura precisa estar devidamente amarrada através de contratos sociais, acordo de sócios e muito mais. Mas isso fica para um segundo vídeo, nós vamos falar um terceiro vídeo, nós vamos falar só sobre estratégia empresarial. O ITCMD, portanto, quando você faz essa estrutura, você coloca esse patrimônio dentro da empresa, seja ele móvel,
imóvel, você começa a ter a possibilidade de você transferir este patrimônio de forma histórica, patrimonial, nominal, ali dentro do contrato social. Lembrando que quando você faz uma doação pessoa física para pessoa física, o município pode avaliar aquele bem, tá? Então você tem uma nova valoração de acordo com o valor de mercado, por exemplo. Ao passo que quando você está tratando dentro da empresa, devido à legislação, você vai doar de acordo com os valores ali descritos. E Caio, qual é esse valor histórico? O valor que você colocou na sua declaração de imposto de renda. E lembrando, você, na sua declaração de imposto de renda, pessoa física, você precisa estar corrigindo o valor do imóvel, você precisa colocar as benfeitorias e até lançar como gasto aquela reforma. Tem essa inteligência. Por isso que hoje é uma assessoria 360 graus que fazemos aqui no escritório. Para além disso, você, como pessoa jurídica, você não precisa corrigir. Isso está dentro das estratégias. Você não precisa fazer correção monetária de contrato social, de capital social. Portanto, a estratégia de TCMD, evitando a sua progressividade, é você ter o patrimônio numa PJ e não numa pessoa física. Você fazer a doação dessas cotas para os seus herdeiros, para os seus filhos ou para as pessoas que você quiser de uma forma ordenada, organizada, colocando cláusulas específicas. E aí a gente entra especificamente no âmago do que é uma hold bem feita, cláusulas protecionistas como incomunicabilidade, impenhorabilidade, inalienabilidade, cláusula de reversão e muito mais. Veja que ontem mesmo eu fiz um atendimento na parte da noite de uma construtora e veja que o dono dessa empresa teve problemas ao longo da sua vida justamente pelo fato de casamentos. E ele constituiu essa empresa posterior à primeira união e na segunda não. Só que ele estava atrelado a essa pessoa, a essa parceira. Então, o que a gente quer dizer é que não quer dizer que a pessoa não tenha direito a uma determinada participação, porque isso é lei, é legal, está certo. Mas estamos falando que existem estratégias legais para que você proteja, estruture e controle seu patrimônio. E, especialmente no caso do ITCMD, você não pague essas alíquotas tão grandes, chegando a 8%, 16% que seja. Mas você consegue colocar por uma base de cálculo menor. Veja, você vai vender um imóvel de 1 milhão, mas na sua declaração, de repente, está 600 mil. Se você for doar este imóvel, vamos tirar a questão da venda, vou doar este imóvel, você pagará, por exemplo, em Minas, 5%. Veja quanto que vai dar de imposto. Agora, se você for pagar dentro de 600 mil, esse valor cai vertiginosamente. E isso nós temos utilizado na estratégia de hold, fazendo com que um imóvel, por mais que tenha um valor de mercado vultuoso, como ele está declarado no imposto de renda e a lei me permite colocar pelo valor nominal, pelo valor histórico, pelo valor da declaração, eu incorporei ele dentro da empresa de forma devida e aí simplesmente veja a mágica acontecer. Ou melhor dizendo, a estratégia acontecer. O valor da empresa cai, eu faço doação de cotas menores, pagando um imposto menor e ainda aproveitando estratégias, por exemplo, de isenção ou até mesmo de abatimento, redução do valor do imposto do ITCMD. Só que isso tem que acontecer agora, em 2026. Se você ficar deixando para depois, essa lei pode sair e a alíquota será progressiva de acordo com o valor do patrimônio. E detalhe grande, a base de cálculo. Por quê? Porque até então está sendo feito dessa forma que eu acabei de te explicar de forma pormenorizada e com exemplos. Porém, que a partir de agora, o fisco terá a prerrogativa de fazer essa avaliação e aí sim optar por uma ou por outra. Então veja que eu preciso estruturar isso devidamente, a hold nunca foi tão necessária para que você deixe de pagar impostos de ITCMD era maior, para que você consiga isenções de ITBI quando da integralização do imóvel, muitas vezes pagando só a diferença entre o valor que está declarado e o valor que a prefeitura fez, e ainda você ter um maior controle do seu patrimônio e saindo muitas vezes de esferas de outros impostos, de dividendos e afins. Fez sentido para você? Gostou desse conteúdo? Então você vai fazer o seguinte, compartilhe esse vídeo com pessoas que você conhece, empresários, pessoas que têm patrimônio, pessoas que realmente querem ficar por dentro disso, porque vamos trazer conteúdos assim constantemente para que vocês possam aprender um pouco mais sobre a reforma, mas especialmente saírem disso de forma legal e organizada. Porque o risco só é ruim quando você não o conhece. Quando você o conhece e tem a melhor estratégia, você consegue organizar a sua vida financeiramente, psicologicamente e especialmente desfrutar do seu patrimônio. Esse é um negócio fechado, vamos falar muito sobre aqui como fechar negócio, sobre estratégia, sobre técnicas de negociação, sobre a reforma tributária, sobre o empresarial, sobre o imobiliário. E aí você é o nosso convidado. Se inscreve no canal e deixa o seu like aqui e comenta o que você achou. Você acha que realmente há alguma estratégia efetiva? Você acha que você está passando por algo semelhante ao que foi dito aqui? Comenta para a gente aqui para que nós possamos saber e de repente até tirar a sua dúvida. Um grande abraço e até o próximo vídeo.